tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar uma videoaula, que vai ser super simplesinha, tá? É esse joguinho americano aqui, tá? Ele tem esse ponto aqui, olha, um ponto zigue-zague bem fechadinho, em toda a lateral aqui, para dar um acabamento. Vocês vão ver como fica super charmoso para deixar uma mesa posta aí, né? Esse tecido aqui que eu estou usando é um tecido impermeável, tá? Não necessariamente precisa ser esse tecido, pode ser aí um tricoline, tá bom? Esse daqui mesmo, que é impermeável, aí vocês vê o tecido que vocês mais gostam, tá bom? Eu já tenho aqui o tecido que eu vou precisar, já está cortado, tá? As medidas estão na descrição do nosso vídeo, tá bom? Mas para quem já quiser ir anotando, ele tem 45 centímetros, tá? Por 55, tá bom? Apesar de parecer um tecido grande, depois que ele tá pronto, olha, ele não fica tão grande assim, tá vendo? Ele fica um tamanho bom, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês, pra falar já quanto que fica aproximadamente, tá? Olha, esse meu, ele ficou com 44 por 34, tá bom? Essa a medida que vai ficar, tá? Ele tem aqui, olha, o canto mitrado na parte de trás, tá bom? O acabamento dele fica todo assim, muito bem feitinho. Vou ensinar pra vocês como que faz esse canto mitrado aqui de uma maneira bem simplesinha, tá? E a parte de trás fica assim, então, com esse canto mitrado. E a parte da frente ele fica assim, tá bom? Como se fosse um bordadinho na lateralzinha. Então, vamos lá pra aula? Então, é o seguinte, pessoal. Aqui tá o nosso tecido, tá? 45 por 55. O que que a gente vai fazer? Só uma dobrinha pra fazer uma barrinha nele, tá? Não é 2 vezes que a gente vira, aqui é só uma vez mesmo, tá? Não vira 1, 2 vezes, é só uma vira mesmo. Faz uma vira aqui, tá? Aproximadamente 1 centímetro em toda a borda, nos 4 lados, e passa uma costura, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Pra facilitar e ficar sempre com a mesma margem de costura, vocês podem usar o pezinho calcador da máquina de vocês como unidade de medida, tá bom? Aqui, olha, o meu dá aproximadamente 1 centímetro, que é o tamanho do meu pé do calcador, tá? Aí vai ficar sempre igual. Não precisa nem de retrocesso nessa parte, tá? É de verdade só passar a costura pra segurar esse tecido, tá bom? Não precisa nem do retrocesso, porque depois daquela parte ali, aquele bico, a gente vai tirar. Então, independente de você fazer o retrocesso ou não, não vai mudar em nada no final da sua peça, tá? Então, aqui é só uma costura nas 4 laterais, tá bom? Com a mesma margem de costura, tá? De 1 centímetro, de meio, aí vai depender do tamanho que for o seu pé de calcador, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem e já mostro pra vocês, tá bom? Vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Tá vendo? Só rapidinho mesmo. Tá vendo? Nem o retrocesso eu fiz, tá? Ai, acabou a minha bobina. Acontece, né? E aí, vocês ficam com muita bronca quando acontece isso? Por sorte, eu já sabia que tava acabando e já deixei uma bobina aqui, olha, prontinha. Pra mim não ter que me estressar agora, né, e encher bobina. Prontinho. Acontece, pessoal, foi mal aí. Mas eu finalizo aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Novamente aqui, né, sem o retrocesso mesmo, tá? Pra vocês verem que ele é bem simplesinho.
Só levantar a agulha, tirar, sem o retrocesso mesmo. Só pra mostrar pra vocês, tá bom? Como que vai ficar essa peça. Ó, só foi uma dobrinha, tá vendo? Não fiz com 2 dobras. Ele vai ficar assim, tá? Você vai fazer isso nas 4 laterais, tá bom? Todas as 4 laterais. Aí eu vou fazer e já venho mostrar pra vocês aqui qual é o próximo passo. Prontinho, pessoal, olha. Já finalizei aqui a costura nas 4 pontas, tá? As 4 laterais aqui do meu retângulo, certo? Aí ele ficou assim, tá bom? A frente e o verso, tá vendo? Olha, bem simplesinho mesmo. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu separar essa peça aqui, tá? Esse daqui é a pontinha de 1 que eu já cortei, tá bom? Eu quero que vocês anotem essa medida aqui, que essa daqui vai ser a nossa caixinha de leite, tá? Vocês podem fazer... Deixa eu pegar aqui um papel. Olha, o primeiro que eu fiz assim, num papelzinho. Aí eu desenhei num papel, recortei e usei ele como molde, tá? Aí agora, como eu já fiz vários desse daqui, então eu já deixei esse daqui como medida, tá? Então, é o seguinte, vocês vão fazer um quadrado de 6 por 6, tá? 6 centímetros por 6. Vai fazer um quadrado, tá? Vai cortar esse quadrado no meio, certo? Imagina que aqui era um quadrado, eu cortei no meio, de uma ponta na outra, tá? Agora, eu vou medir no meu tecido, em todas as pontas, eu venho aqui, coloco o meu triângulo, faço a marcação e recorto, tá? Deixa eu colocar aqui, ver se vocês vão conseguir visualizar melhor. Tá aqui o meu quadrado, certo? E essa daqui é a minha medida de caixinha de leite, de um quadrado de 6 por 6 que eu cortei no meio, tá? Vou posicionar aqui no canto da minha peça, vou fazer a minha marcação, certo, pessoal? Marcação feita. Ó, tá vendo? Consegue ver que eu fiz uma marcação? Aí, eu venho, corto essa ponta fora. Tá bom? Ó. Tá? É o mesmo desse daqui que eu tirei, que eu tô usando de medida. Vou fazer esse mesmo passo nas 4 pontas, tá bom? Ó, essa daqui é uma outra ponta, vou fazer novamente aqui com vocês, pra vocês verem. Pego o meu triângulo, coloco aqui bem bordinha com bordinha, tá vendo? Vou fazer a minha marcação, da onde é que eu vou cortar o meu tecido, a minha caixinha de leite, né? E vou recortar aqui. Tenho a minha medida pronta. Eu venho aqui e tiro esse triângulo da minha peça. Por isso que eu falei pra vocês que o retrocesso aqui não é interessante. Porque eu iria fazer o retrocesso no início da costura e no fim da costura. Mas aqui é o início e o fim da costura. Essa parte aqui não teria retrocesso. Então, independente de fazer o retrocesso ou não, tanto faz. Certo, pessoal? E aí, aqui, o que é que eu faço com essas pontas que eu cortei? Ó, frente do tecido, dobro ela. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Frente do tecido, dobro ela no meio, tá? Dou uma vincada aqui no tecido. Deixo ele todo certinho, tanto aqui na lateral, tá vendo? Quanto aqui, ó. Só fiz isso mesmo, tava assim, dobrei, alinhei aqui pra ele ficar o mais retinho possível, porque o jogo americano, ele fica bonito quando ele tá retinho, né?
Deixei todo alinhadinho aqui, todo alinhadinho aqui. E aí, eu venho e passo uma costura daqui a aqui pra fechar, tá? Aqui com retrocesso no início e no final, tá bom? Agora sim, vocês vão usar o retrocesso. E eu vou fazer isso nas 4 pontas, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Tentando utilizar sempre a mesma margem de costura. Se você colocar aqui com 1 centímetro, todas as outras margens de costura dessas 4 pontas também tem que ser de 1 centímetro, tá? Aqui eu tô fazendo bem pequenininho. A minha margem de costura aqui, pra vocês terem ideia, é de uns 5 milímetros que eu uso. E aqui eu faço nas 4 laterais, tá bom? Lembrando nessa parte do retrocesso no início e fim, porque nesta parte é importante, tá bom? E eu só vou fechar essa lateral, tá? Mesma coisa nessa daqui e nas outras que eu cortei. É só dobrar aqui no centro, né? Alinho a lateral pra ficar toda retinha, toda certinha. E faço a minha costura, tá? Fazendo isso, esta peça, ela vai ficar assim. Eu já tenho uma que eu deixei pré-pronta pra vocês verem. Tá vendo? Olha, ela fica parecendo um cestinho, né? Não sei se dá pra vocês conseguirem visualizar. Deixa eu afastar mais a câmera. Ó, ela fica como se fosse um cestinho, né? Porque a gente fechou as laterais. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas pontas aqui e virar elas, todas as pontas, só virar, tá bom? Vocês vão vendo que ele já vai começar a ganhar o formato. Vira bem aqui as pontinhas pra ficar tudo certinho, bem bonitinho. Essa é uma videoaula que vai ser bem rapidinho, mas é bem interessante, porque itens de cozinha tem bastante saída. Agora, ficou aquele mesmo cestinho, só que com o avesso pra cima. O que a gente vai fazer? Tá vendo essas pontas que estão aqui? Eu só vou segurar ponta com ponta, puxar e ir apertando aqui, ó. Tá bom? E fazendo isso aqui. Pra mim ajeitar a minha peça aqui, pra poder costurar ela. Ó. Então, é só puxar e vincando. Esse tecido meu aqui, ele por ele ser impermeável, ele tem uma textura mais grossinha, então eu consigo só com os dedos mesmo, eu fazendo assim, olha, ele já fica, tá vendo como ele já fica vincado? E aí eu vou ajeitar as minhas 4 pontas, tá bom? Só dessa forma mesmo aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Só puxar e dar aquele apertãozinho. E aí, aqui vocês vão ver, olha, que ele já ficou com aquele canto mitrado, que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer, né? Já fica com aquele canto mitrado bem facinho, né? Ó, esse lado como é que ele ainda está. O que é que a gente faz agora na sequência? Eu tenho uma margem de costura aqui, né? Uma costura que eu passei. Eu venho bem nessa linhazinha de baixo aqui, passando uma costura, bem nessa bordinha, tá? Pra grudar essa peça aqui, pra ela fechar, certo? Então, bem na bordinha aqui. E passar uma costura nas 4 laterais, aqui, contornando todo esse lado, pelo outro, até chegar aqui novamente, tá bom? Vou mostrar um pedacinho pra vocês. E aí, eu já avanço pro próximo passo, pra costura não ficar tão longa assim, né? Aqui você faz o retrocesso no início e no final, faz a sua costura na bordinha, tá? Mantendo o espaçamento, tudo correto, certinho,
pra essa costura não ficar torta, porque essa costura depois vai servir de base pra gente dar o acabamento final na nossa peça, que é esse daqui, ó, esse ponto zigue-zague aqui. Tá vendo? Não sei se a câmera vai conseguir focar direito. Esse acabamentozinho aqui, olha, que fica parecendo que você fez um bordado na máquina, né? Mas não, é um ponto da nossa máquina mesmo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, voltando aqui, só fazer na beiradinha aqui, olha, a nossa costura, né? Chega aqui na bordinha, a gente vai levantar o calcador da máquina, só girar a peça, não precisa nem tirar ela, e vai continuar a nossa costura. Até fazer isso nas 4 partes do nosso joguinho americano, tá bom? Vou fazer isso daí e já venho mostrar pra vocês o próximo passo. Prontinho, pessoal. Já finalizei a costura aqui desse lado, né? Então, desse lado ele ficou assim, tá vendo? Já tá todo preso, tá? Vocês vão enxergar 2 costuras desse lado de cá. E desse daqui, vocês vão enxergar uma costura, tá bom? Nesse passo aqui, o que você já pode fazer? Você já pode dar o acabamento aqui, se você quiser. Porém, eu não gosto de deixar essa parte aqui do tecido, eu não gosto de deixar ela fofinha assim, sabe? Quando, de repente, você lava ou faz alguma coisa e ela fica fofinha assim. Eu não gosto de deixar ela assim na mesa. Eu gosto de deixar ela bem achatadinha assim, sabe? E aí, o que que eu faço? Tem pessoas que deixam dessa forma aqui, tá? Só dessa forma aqui, e já passa o ponto decorativo. Porém, eu gosto de deixar essa peça assim. Tá vendo, ó? Eu faço um pesponto em toda a lateralzinha aqui, olha, bem rentezinho, porque eu gosto que a minha peça fique com esse acabamento na minha mesa, olha. Vocês conseguem visualizar a diferença? Ele fica fininho aqui, então quando você coloca na mesa, ela dá um charme na sua mesa. Tá vendo? Ela é uma peça bem fininha, eu acho que fica mais sofisticado do que você deixar com esse acabamento, tá vendo? Ela fica um pouquinho mais grossa. Tem tanta diferença? Para algumas pessoas talvez não, né? A maioria, sinceramente, eles deixam assim mesmo, dessa forma, né? Mas, né, eu tenho toque. Eu tenho toque, eu sou perfeccionista, então eu prefiro que as minhas peças fiquem assim, que elas ficam bem fininha na mesa, sabe? Sem essa borda levantadinha, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas eu acho que o acabamento fica muito mais bonito quando eu faço um pesponto nessa parte todinha de fora, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o pesponto. O pesponto é bem simplesinho, tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Na minha máquina. Ó, tá vendo? A minha agulha, ela tá bem no finalzinho. Então, eu vou passar um pesponto em toda essa bordinha, mas tipo com uma margem de costura aqui de menos de meio centímetro, pra vocês terem uma ideia. É um pesponto bem pequenininho, tá? Esse meu calcador aqui, eu tenho uma marcação nele. Se eu desligar a luz, acho que não vai dar pra ver também, deixa... não vai dar pra ver. Mesmo apagando a luz, não vai dar pra ver. Mas eu tenho uma marcação aqui que me auxilia a fazer esse pesponto e ele fica retinho, sabe? Se vocês conseguirem fazer uma marcação, uma marquinha com uma caneta, alguma coisa assim, para guiar vocês aqui, ou de repente colocar um guia mesmo magnético aqui, para que vocês consigam fazer esse pesponto bem retinho, tá? Aqui no meu caso, eu não uso o marcador aqui magnético, porque eu já tenho no meu pezinho de máquina algo que me facilita. Mas caso vocês não tenham e quiser colocar aquele, um imã, qualquer coisa aqui, para servir como suporte para vocês fazerem esse pesponto retinho, tá bom? Lembrando também que esse pesponto,
é coisa minha, tá, pessoal? Não necessariamente vocês precisam fazer esse pesponto. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas não necessariamente você precisa fazer, né? Aí vai de acordo com o gosto de cada um, tá bom? Então, eu vou começar a fazer esse pesponto aqui. Retrocesso no início e no fim, tá? Uma dica também que eu dou pra você fazer tanto o pesponto quanto qualquer outra costura, que essa costura precisa ficar bem retinha. O que eu falo pra vocês que estão iniciando? Quando vocês estão costurando, não olha pra agulha, olha pro tecido. Olha pro tecido e olha pro ponto que vocês marcaram ali como referência para que a sua peça não saia daquele ponto. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui e quando eu tô costurando, eu não olho pra minha agulha, eu olho pra minha linha, porque o meu tecido tem que estar encostando nessa minha linha, nesse meu pontinho aqui, entendeu? Isso daí acaba facilitando também, que às vezes a gente fica tanto olhando pra agulha e esquece do tecido, aí o tecido corre pro lado e a nossa costura fica torta. Então, quando vocês estiverem fazendo barra, né, ou qualquer tipo de costura que precise ficar retinha, lembre-se de não olhar para a agulha. Olhe para o tecido e para a marcação que vocês estão fazendo. Tá bom? Eu sei que às vezes parece muita coisa, né, quando a gente tá iniciando, mas depois é um hábito que a gente cria, né? E se a gente já começa olhando para a agulha, a gente já cria um vício ali que depois pode ser difícil de tirar, né? Vou finalizar o meu pesponto na borda inteirinha e já mostro pra vocês como que ficou e qual é o tipo de ponto que vocês vão fazer aqui pra dar aquele acabamento. Prontinho, pessoal? Olha, já está feito, né? Toda a bordinha aqui, olha, eu fiz o pesponto, tá? Olha, tá toda pespontada e fica com a lateral bem fininha. O acabamento de trás fica assim, olha, fica muito maravilhoso o acabamento. E agora, ó, tá vendo que aqui tem duas linhas? Tem a linha do pesponto e essa daqui, né? Essa linha aqui eu vou usar como base pra fazer esse meu acabamento aqui. Tá vendo? Em toda a lateral dessa peça, eu fiz esse acabamento aqui, ó. Tá? Esse acabamento, na minha máquina, minha máquina tem vários pontos decorativos, porém, esse daqui é um ponto que a maioria das máquinas tem, tá? É o ponto zigue-zague. Aqui na minha máquina é uma Brother SQ9100. Porém, nas outras máquinas vocês também têm o ponto zigue-zague, tá bom? Para quem tem a Brother igual a minha, que é esse modelo aqui, eu utilizei o ponto 4, né? Com a distância entre um ponto e outro de 0,4, tá bom? Esse daí é a regulagem que eu faço na minha máquina para ficar um zigue-zague bem pequeno. Então, se a sua máquina não for igual à minha, você pode fazer com ponto zigue-zague mesmo que tem na sua máquina, tá? E aí, você não mexe no comprimento do ponto, você mexe na altura. Na altura do ponto, você diminui, tá? Você faz um teste aí, pega um tecido, faça um teste na sua máquina e veja o que você consegue diminuir, o tanto que você consegue diminuir para ficar uma costura legal, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês aqui. É um zigue-zague, tá? Bem pequenininho, tá? Então, aqui eu diminuí, o comprimento do ponto e não a largura. Conseguiu entender? Aí, vocês fazem, então, no zigue-zague da máquina de vocês, então, tá bom? Diminui a altura do ponto, tá? Normalmente, o zigue-zague, ele iria fazer isso aqui, né? Quando você diminui, ele vai fazer várias vezes, só que praticamente no mesmo lugar. Entenderam o que eu quis dizer?
E aí, acaba ficando esse ponto que parece que foi feito numa bordadeira. Vou mostrar pra vocês aqui. E lembrando, pessoal, de usar essa costura aqui como base, tá? Então, o nosso zigue-zague, ele vai esconder esse ponto que a gente fez aqui, tá bom? Por isso é importante que esse ponto fique bem retinho. Deixa eu iniciar o meu zigue-zague para vocês verem. Olha o tempo que ele demora para fazer, porque eu deixei o meu zigue-zague bem pequenininho. Tá vendo, ó? Posso esquecer da máquina aqui, ó, parece que não tá puxando, que não tá fazendo nada, né? Mas tá sim, ele tá fazendo todo o trabalho. Aí aqui eu faço sempre nessa linha aqui da costura, né? Pra ficar sempre retinho. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra ir mais rápido. E aí eu mostro pra vocês ali no final da máquina como que tá ficando. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Ela vai bem devagarzinho. Vou virar aqui pra vocês verem como que tá ficando, tá? Deixa eu tirar o meu celular do suporte aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha, deixa eu segurar aqui. Ó, o jeito que ele vai ficando. Ele vai fazendo um zigue-zague bem próximo, assim, um do outro. E aí, ele fica parecendo que você bordou a sua peça, né? Fica muito lindo o acabamento. E aqui, olha, está a linha que eu tô usando como base, né? Pra costurar. E aí, nessa linha aqui, eu faço todo esse acabamento aqui, ó, em zigue-zague, tá? Esse zigue-zague, ele tem, na maioria das máquinas, ele já tem esse zigue-zague, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso mesmo. É só realmente vocês fazerem um teste no tecido de vocês e ver o máximo que vocês conseguem diminuir para que esse zigue-zague fique bem fechadinho. Quanto mais fechadinho fica esse zigue-zague, mais bonito ele acaba ficando na peça. Tá vendo, ó? Quanto menorzinho ele fica, mais bonito ele fica, tá? E aí é só vocês fazerem na borda inteirinha da peça de vocês. Não é bacana? Não fica bem bonito? E é isso, pessoal. Eu vou finalizar essa daqui, tá? E já vou mostrar pra vocês como que ficou essa peça aqui, tá bom? Bom, pessoal, e é assim que fica então, tá vendo? Eu fiz somente 2 lugares ainda, né? Eu vou fazer 6 peças dessa daqui. Vão ser 6 peças dessa. E eu fiz esse caminho de mesa também, exatamente da mesma forma que eu fiz o jogo americano, tá vendo? Olha, exatamente igual, só mudei o tamanho, né? Porque eu quero que ele fique assim na mesa de comprido, né? E aí, os 4 lugares na mesa dessa forma aqui, com o joguinho americano. Tá vendo, ó? Olha o acabamento de zigue-zague, como dá um charme na peça, né? Ela fica mais sofisticada. E aí, a parte de trás, olha, ela é um campo mitrado, tá? Um canto mitrado. E uma dica que eu dou pra vocês também, né? Aqui, essa parte de trás, ela fica com a parte do avesso mostrando. Mas caso vocês queiram fazer ele dupla face, vocês também podem, tá? É só, antes de vocês fecharem essa costura, vocês encaixam outro tecido aqui dentro, né? Depois que você encaixou esse novo tecido, aí você vai fazer a barrinha, né? Depois vai vir e fazer o ponto zigue-zague. Aí, essa parte daqui não vai aparecer o fundo da peça, né? Aí, você consegue usar a peça dos 2 lados, tá bom? Mas eu quis fazer dessa forma mesmo, tá? Porque é dessa forma, assim, que eu vou usar. Então, eu acabei optando por não fazer ele dupla face. Mas você também consegue. Olha só, não dá um charme, pessoal, na mesa? Vou contar pra vocês aqui que eu não tenho o hábito de ficar fazendo mesa posta sempre, né? Eu faço de vez em quando. Mas que é um charme, não é, pessoal?
E não é nem para as visitas, é pra gente mesmo. Pra gente usar no dia a dia, porque a gente precisa aprender que o melhor não é somente para os outros, o melhor também a gente tem que usar, né? Não adianta a gente guardar nossas melhores louças, nossos melhores talheres, nossas melhores coisas só para as visitas. Não, as visitas têm que ter coisa boa, mas a gente também, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like, já se inscreve no meu canal, tá bom? Se quiser já seguir no Instagram também, é giselr.mendonca, tá? Vocês serão muito bem-vindos. Dúvidas, sugestões, podem mandar tanto por lá quanto aqui nos comentários, que eu vou tirar todas elas e responder a todos vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!